Mães, dedico esse vídeo às senhoras, mães e às mulheres. As mães e as mulheres são especiais. Eu as considero como uma estrela. Elas geram um filho, geram a raça humana. Então, eu acho que, tenho certeza, que as mães sabem dos problemas do Brasil, as mulheres sabem. Os homens também sabem, mas as mulheres sabem a responsabilidade que é cuidar do filho, o trabalho que dá cuidar do filho. E as senhoras podem mudar o Brasil. As senhoras podem mudar o Brasil. Nós temos que fazer uma grande mudança no Brasil. As senhoras sabem que praticamente tudo está errado. Tudo está errado. Desde o trânsito, as moradias, os atendimentos hospitalares, as escolas. E nós já somos 210 milhões de pessoas. O Brasil é um país muito grande e também muito habitado. E nós não podemos deixar o Brasil na mão de políticos. Nós temos que novamente deixar os militares. Os militares são nossos amigos. Nós pagamos o salário deles. Cuidarem do Brasil. Os militares têm uma formação diferente da população civil. Eles estudam, são treinados a terem obediência, disciplina, hierarquia. É muito mais difícil um militar ser ladrão, um militar não cumprir uma ordem. E os nossos oficiais, os generais, eles são pessoas especiais, conhecem o mundo inteiro, conhecem várias partes, conhecem segurança e também conhecem como defender a população e defender o país, a nossa nação. Nação somos nós, o povo. Nós, o povo, formamos essa nação, que a gente chama de país, que o nome do nosso país é Brasil. Então, as senhoras poderiam se organizar e ir nas ruas, fazer manifestações. Eu fiz uma manifestação lá em São Paulo, uma única vez só. Eu fiz outras menores. Tentei fazer uma grande. A maioria das senhoras que compareceram eram mulheres. Pessoas que compareceram eram mulheres, muitas jovens, a maioria eram de maior idade. E, então, senhoras, as senhoras sabem que o Brasil está errado. Sempre foi errado, né? Desde quando a gente era novo, eu já tenho 71 anos, eu noto que as senhoras também sofreram muito. O brasileiro é um povo que sofre muito, um povo humilhado, abandonado. Não justifica uma pessoa para se eleger deputado gastar 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões. Tem alguma coisa por trás disso. E a gente sabe do defeito de caráter, de personalidade do povo brasileiro. Nós somos um povo moldados errados pela elite que governa o Brasil. Eles fizeram de propósito o Brasil ser assim um país estragado. E o Brasil é muito rico, o Brasil é o oitavo país mais rico do mundo, sétimo, oitavo mais rico do mundo. Nós merecíamos ter tudo de bom aqui. Estradas ótimas, casas boas, banheiros bons, cozinhas boas, grandes, confortáveis. E o Brasil é muito mais rico, por exemplo, que o Japão. E lá no Japão tudo é melhor. E vários outros países lá da Europa mesmo, em questão de limpeza, de higiene, de ruas e tudo mais. Então, esse meu vídeo aqui, é dedicado às senhoras mães e às mulheres em geral. Então, as senhoras podem ajudar. As senhoras podem ajudar. Nos reunindo na frente dos quartéis. O Bolsonaro é só um político, é mais um político. Nós queríamos eleger os generais para administrar o Brasil, governar o Brasil. Mas daí, tanto que os generais falaram, vários generais 4 estrelas, chamado general do Exército, para nós irmos nas ruas, nos manifestarmos. O general Pujol, que agora é o atual comandante do Exército, não é à toa que o alto comando o escolheu para ser o comandante do Exército.
o homem mais poderoso do exército. E os militares queriam fazer a intervenção, só que eles queriam que fossem muitas pessoas nas ruas pedirem intervenção. Aí os políticos, rapidamente, espertos, eles são mais espertos do que nós, eles são mais hábeis do que nós. Eles inventaram essa história do impeachment. E daí as televisões começaram a falar impeachment, impeachment. O pessoal vai se reunir na Paulista para pedir impeachment. Porque as televisões também trabalham defendendo o sistema, os interesses dessas elites, que são más, na minha opinião. A maioria das elites, principalmente das elites políticas, são más. Não são pessoas boas. E eles não estão nem aí para o povo, nem para a nossa nação e nem para o nosso país. E as senhoras sabem disso. Tenho certeza que todas as senhoras odeiam os políticos. Odeiam. Eu falo com muitas pessoas, todas têm raiva de políticos. E os militares são humanos também, como nós. Claro que têm alguns defeitos, mas eles têm pelo menos uma formação diferente do que a nossa, civis. Então, eu pediria até para as senhoras esposas dos militares, tanto das Forças Armadas, como das Polícia Militar, da Polícia Civil, irem nas ruas. Eu tenho 71 anos, quando ocorreu a intervenção militar em 64, eu tinha 16 anos. E eu estava até fora do Brasil, estudando, nos Estados Unidos, fazendo lá o segundo grau científico na época, né? Então, minhas senhoras, mas eu voltei para o Brasil e me tornei médico e fui um bom médico. E era tranquilo viver aqui no Brasil. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro, tinha segurança, você podia sair à noite, não tinha tanta corrupção, a corrupção era pequenininha, mas promovida por políticos. No início não tinha corrupção nenhuma. Os 3, 4 primeiros mandatos dos generais que presidiam o Brasil, dos governos militares. Então, acreditem em mim, as senhoras são especiais, eu acho que as senhoras são como uma estrela, né? Se a senhora soubesse o poder que as senhoras têm, o valor que as senhoras têm, não seriam tão humilhadas, tão desrespeitadas. E as senhoras sabem que são desrespeitadas, né? Principalmente pelo esse machismo brasileiro, essa coisa de o macho brasileiro, é o bom, é o tal. E, na verdade, todos nós estamos sofrendo. Até esses que se dizem machões aí, são sofredores também, porque têm uma formação errada, um caráter errado, uma ética errada, uma moral errada. Infelizmente, toda a sociedade está sofrendo disso, padecendo disso. E os nossos filhos, os vossos filhos, das mulheres mais novas, vão sofrer mais ainda, porque a bagunça, essa confusão que o Brasil está, é feita de propósito. Propositadamente, as elites, até as igrejas, formaram esses conceitos errados de sociedade. Imagina achar normal a pessoa roubar 100 milhões, 200 milhões, 400 milhões e não ser preso, roubar dos nossos impostos, ensinar ideologia de gênero para uma criança de 6 anos. Isso é de uma mente doentia. Isso não é porque a pessoa é só uma tarada, não. Um político é tarado, vai lá e ensina, faz uma lei que tem que ensinar ideologia de gênero na escola. Não é porque ele é tarado, é perverso, não. Ele é mau. Ele quer destruir a família. Ele quer destruir a família. Literalmente é isso. Ele quer destruir a sociedade. Destrói primeiro a família, depois destrói a sociedade, e eles ficam no poder total, 1.000, 2.000, talvez 20, 30, 40 mil pessoas, vivendo igual reis, nababescamente, né? Com todos os privilégios e poderes, aposentadorias de 100 mil por mês, e o povo inteiro fugindo do Brasil, como já acontece, né? Trabalhando demais, recebendo uma aposentadoria muito baixa. Por exemplo, o Bolsonaro agora, ele não devia ir na televisão e falar que
Não vai existir mais aposentadoria de 50 mil por mês. Não vai mais ter aposentadoria de 40 mil por mês. Não pode um ex-governador ganhar 400 mil de aposentadoria, enquanto a maioria da população ganha 1.000, 2.000, 3.000 por mês de aposentadoria. E olhe lá, eu me aposentei com 10 salários mínimos, hoje eu ganho 1.480, eu acho, de aposentadoria. Então, meus amigos, minhas senhoras, por favor, compartilhem e se organizem, vão para as ruas, batam panela, reclamem. Vão pedir ajuda lá na frente dos quartéis, dos batalhões das suas cidades. Vamos nos organizar e ficarmos na Paulista 15 dias, a gente consegue. Tem muitas senhoras aposentadas aí, junta lá 3 mil reais, a gente passa 15 dias em São Paulo, até com menos. Um abraço e boa sorte e bons momentos para todos nós. E mães, as senhoras têm o meu respeito. As mães sabem que o trabalho que é educar e cuidar de uma criança, principalmente pequenininha e depois de grande. A gente também sofre até com os filhos crescidos, né? Por favor, compartilhe, amigos e amigas. Um abraço, boa sorte e bons momentos. Vamos cobrar resultados. As senhoras sabem que não vai mudar nada o Brasil. Não vai. O Brasil vai continuar igual. Por quê? Bolsonaro é só mais um político. É só mais um político. Ele trabalhou 14 anos no Exército, mas já é 28 anos político. Então ele sabe tudo, ele sabia. Bolsonaro podia ter, na época que o pessoal estava pedindo impeachment, mesmo depois de ter sido feito o impeachment da Dilma, teve o general Pujol pedia para nós irmos nas ruas nos manifestarmos. Então, o Bolsonaro, na época que o pessoal ia na rua pedir impeachment, ele já tinha seguidores, 2015, por aí. Ele podia convocar a turma dele, os seguidores dele, para irem nas ruas pedir intervenção militar. Então se dizia, não, o Bolsonaro vai ser eleito presidente, aí depois ele vai convocar uma intervenção federal, no Supremo, no Congresso. E será que ele vai fazer isso? Ele tem tudo para fazer, porque ele tem o apoio dos militares. Mas se ele não fizer, os militares vão acabar tendo que fazer. Aí vai ter uma intervenção constitucional mesmo, vai mexer em tudo. Um abraço, pessoal. Boa sorte, bons momentos e, novamente, por favor, compartilhe. Meu respeito, senhoras mães e mulheres.